Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. O que leva um homem branco de mais de 90 anos, que tem um trono para chamar de seu, tem um busto da sua imagem, dirige um carro de mais de R$1 milhão e é uma das figuras mais poderosas da Igreja Assembleia de Deus por mais de 50 anos, a dizer que o capeta é preto. Eu esqueci de incluir nessa lista o fato de que os empregados dele são pretos, de que os pastores que servem a ele como seguranças, como motoristas, boa parte deles são pretos. Por que então associar o preto ao capeta? Bom, muita gente está dizendo aqui... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir os meus vídeos. Hoje o tema é pesado. Esse vídeo aqui no Fuxico Gospel viralizou. Muitas pessoas, muitos canais fizeram um react. Então eu resolvi fazer também. Porque olha só o que disse o pastor presidente de uma das igrejas Assembleia de Deus. E como Israel perguntou, o que levou um sujeito de 90 anos dirigindo o carro de R$1 milhão a falar isso? Na verdade, o que levou ele a falar isso foi justamente essas situações em que ele vive. Agora, vamos lá voltar o vídeo aqui para o começo e vamos começar. Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. O que leva um homem branco de mais de 90 anos, que tem um trono para chamar de seu, tem um busto da sua imagem, dirige um carro de mais de R$1 milhão e é uma das figuras mais poderosas da Igreja Assembleia de Deus por mais de 50 anos, a dizer que o capeta é preto. Eu esqueci de incluir nessa lista o fato de que os empregados dele são pretos, de que os pastores que servem a ele como seguranças, como motoristas, boa parte deles são pretos. Por que então associar o preto ao capeta? Bom, muita gente está dizendo aqui, não, Israel, não tem nada a ver. Aqui ele está falando sobre igreja de parede preta. Então, diante disso, esse vídeo eu vou fazer um comentário dividido em duas partes, tá? Se você puder, me acompanha até o final, por gentileza, para você entender o meu ponto de vista e de repente não ficar somente com metade dele. É aí que você tem direito de discordar ou de concordar, mas é importante então que você acompanhe até o final. E à medida que você assistir, você pode ir comentando e também deixando o teu like. Você pode deixar o teu like? Se pode deixar o like, já o faz agora, nada te impede, né? Gente, esse vídeo viralizou e a gente vai assistir ele na íntegra, porque não faz sentido a gente fazer um comentário apenas em cima de 5 segundos de fala. A gente vai assistir o vídeo completo e eu faço já um comentário a respeito do que disse o pastor José Wellington. Vamos ver? Sabe que já... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast que nunca funcionou, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. Inclusive, está o Pix aí. Se você quiser mandar um Pix para me ajudar, é só digitar jorgeluizluz@gmail.com. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Eu disse flashback. E um pouco da música cristã. Que para mim, música cristã não é louvor a Deus. É louvor ao próprio homem. Nada contra quem tem talento para cantar e canta, mas é para ganhar dinheiro. Eu acho que 98% das músicas cristãs, elas realmente louvam a Deus. Ou quando alguém escuta aquele louvor, remete aquele louvor a Deus. A maioria das músicas cristãs, quando você ouve, leva você a outros desejos, menos Deus. Tem tempo da Assembleia de Deus pintado parede preta. Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão?
Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do A Irmandade gosta, dá glória a Deus. termo de preto, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não. Em nome de Jesus. Chegue lá quando você voltar da escola bíblica. Olha, compra lá uma lata de tinha bem que está com calo agora, uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu vou pegar um rolo assim, pincel, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, os nossos lugares de adoração a Deus devem ser pintados da cor mais clara possível. A iluminação seja melhor e o som melhor. Tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando pro vento. Esse foi o trecho que viralizou, então a gente vai fazer um comentário em cima disso aqui. É claro que o foco central do que ele está falando aqui com toda essa empolgação é a respeito da igreja de Parede Preta. Eu não poderia ser injusto e não tocar nesse assunto aqui, falar apenas a questão que envolve o capeta ser preto, tá? Então, para ficar sendo justo, vamos fazer um comentário sobre a igreja da Parede Preta. Não é de hoje, não é de agora, que existe esse preconceito com igrejas da Parede Preta, e eu também concordo em certo ponto, quando fala sobre a igreja da Parede Preta, no sentido de que é um ambiente preparado para emocionar, para mexer com o seu emocional. Né? Você tem um ambiente escuro, você tem uma música numa frequência certa, isso faz com que você esteja muito mais receptivo a Deixa eu comentar também aqui que a Parede Preta, na verdade, ela tende a fazer uma maquiagem, ou seja, ela tende mesmo a enganar. Então, o que o Isael aí está falando é super verdade. A Parede Preta normalmente era usado em boates para ficar aquela penumbra ali, para esconder certas coisas, né? Botava uma luz ali, chamada de luz escura, onde ela maqueia a fisionomia da pessoa, as aparências, e deixa ali meio quem quer se esconder, escondido. Então você vai ver paredes pretas em boates, em casas de show, né? Porque a tendência é dar aquela maquiada, é dar aquela enganada, é criar um ambiente onde você, ainda que você queira, você não presta muita atenção. Um ambiente onde você compra lebre, mas está levando o gato. Essa é a intenção. Então as boates, elas te vendem uísques, né? Um pouquinho de uísque, o resto tudo guaraná, mas naquela maquiada, naquela penumbra ali, naquele ambiente que eles criam, você acaba se deixando se levar. E as igrejas Parede Preta também tendem a fazer isso. É maquiar uma situação, é criar um ambiente para que você não preste muita atenção, para enganar os seus olhos e a sua mente. Porque se você enganar os olhos, você engana a mente. Se você enganar os ouvidos, você engana a mente e os olhos. Receber a sugestão que vem do palco. Era altar, era púlpito, agora é palco. E eu tenho, sim, dificuldades em alguns momentos em entender isso e até em aceitar. Agora, eu não discordo que ali, por ser de Parede Preta, de ter uma frequência musical ou o que quer que seja uma igreja. É um outro padrão, até arquitetônico, enfim, de ambientação. É claro que é um outro padrão, principalmente se você tem origem assembleana, né? Que você está acostumado com aqueles templos. E eu falo templos, mas é mais talvez em capitais, templos centrais. As igrejas no interior são muito simples, tem uma estrutura arquitetônica padrão, isso é verdade, mas são muito simples por dentro, né? Não tem grandes coisas. São congregações, são
Aí as igrejas de parede preta já se chamam de filiais, né? São congregações, são igrejas menores, mas não tem aquela grande estrutura que você tem, por exemplo, em templos centrais, que obviamente não são pretos na Assembleia de Deus. O pastor José Wellington aqui está falando para pastores, portanto é uma EBO, né? Portanto é para pastores. É a Escola Bíblica de Obreiros de São Paulo, reuniu ali milhares e milhares e milhares de pastores para ouvir quais são as diretrizes, o que a igreja tem para passar para esses pastores, e essa é uma das orientações. Olha, vamos manter o nosso padrão de arquitetura, né? Aí ele vai fazer uma crítica à igreja da parede preta, mas eu entendo que na realidade o objetivo da Assembleia de Deus, e é importante, e até defendo isso, é preservar um modelo padrão. Não dá para você ter na cidade, o templo central, mantendo a estrutura da Igreja Assembleia de Deus, e você ter algumas filiais, até a própria sede, não sei, sem seguir esse padrão, né? Se você não cuidar, daqui a pouco tá todo mundo com parede preta também. Por quê? Porque as paredes pretas estão atraindo, principalmente os jovens, né? As paredes pretas já atraem. Se tem a igreja, por exemplo, olha que interessante, já vou voltar para o assunto. Você tem a igreja IPDA, o Regenere, né? Parede preta, estrutura fenomenal. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo. Uma parede preta. E por que eu estou falando de IPDA? É uma das igrejas pentecostais mais rígidas do país, ainda hoje, muito severa, mas já aderiu a isso. Então, se a Assembleia de Deus não cuidar, daqui a pouco sai. Mas precisaria falar isso que eu acabei de falar, em relação a preservar a arquitetura, o modelo estrutural dos prédios. Precisava falar que preto é o capeta? Por que isso? Por que essa referência? Por que essa comparação? Eu preciso dizer por quê? Não preciso, você sabe por quê. Porque existe uma coisa que vão dizer aqui agora, que é mimimi, mas é uma coisa chamada racismo estrutural. O racismo estrutural, eu vejo ele se manifestar muito mais nas igrejas do que em qualquer outro lugar. Nas igrejas, ele se manifesta todos os dias. Quase que todos os dias você tem alguém reclamando de que foi alvo de racismo, seja porque é o cabelo negro, é aquele cabelo de negro, né, cabelo black, ou cabelo de alguma forma grande para cima, volumoso, alguém vai lá e diz: não, meu filho, melhor isso aí, diminui esse cabelo, está muito grande, está muito alto. Coisa simples. Não é por nada não, tá? É só porque está atrapalhando aqui. É só para diminuir o volume. Tem sempre alguém. Sabe, semana passada, eu vou já mostrar para você esse vídeo aqui. Semana passada, a cantora Jéssica Augusto denunciou, e eu vou mostrar esse vídeo aqui agora para vocês, uma situação que aconteceu com o ministro de louvor durante um culto. O camarada, a igreja parede preta, um ambiente escuro, né? Você sabe que a igreja de parede preta geralmente apaga a luz, tem pouca luz durante o culto. O cara, que é secretário da cidade de Osasco, disse: cadê você? Eu não vi você não. Ah, também negro? Como é que eu ia ver? Cara preto, como é que eu vou ver? Ele quem disse isso. Isso é brincadeira, né? Foi só uma brincadeira de alguém que gosta muito de você. Veja o que disse a Jéssica Augusto em relação a essa situação, o depoimento que ela trouxe pra gente. E depois a gente vê a fala do secretário que disse essa fala completamente infeliz. Nós não podemos deixar passar o que aconteceu ontem. É preto, mas não tem que falar que preto não dá pra ver no escuro. É preto, mas é com carinho. Não, obrigada, a gente não quer esse carinho. A gente não quer esse tipo de palavras. Então, isso precisa acabar agora. Seja na sua igreja, seja na minha igreja, em qualquer lugar. Isso não se fala. Isso foi uma coisa que aconteceu com o ministro de louvor. Imagina se fosse um membro do coral. Não, a gente nunca tinha ido nessa igreja. Não, nós não somos amigos de ninguém da igreja. Então, isso não se fala. E ainda que a gente fosse, isso não se fala. Então, nós queremos uma retratação, nós queremos sim uma postura, porque o governo de Osasco não pode ter alguém representando falando essas coisas. É isso, tchau. E antes que você ache que eu estou brava, não estou brava. Eu estou chocada. Eu estou em um estado de... eu não acredito que isso aconteceu
de novo. Você entendeu aí bem essa colocação? Ela estava na igreja para cantar. E o sujeito lá que estava fazendo o show com a igreja de parede preta, ou seja, como eu já disse aqui no começo, aquela penumbra criada de propósito para maquiar, para que as pessoas não vejam uma realidade. Nas boates, antigamente, era tudo parede preta. E aquela luz roxa, né, que chamava de luz negra, aquilo tinha um efeito maquiador. Você olhava para a pessoa e não via alguns defeitos, como rugas, né? Alguma coisa mais enrugada, aquilo maquiava. Então, as igrejas estão usando a mesma coisa para que maquiar, para que as pessoas não percebam. E essas igrejas de parede preta, geralmente é muita cantoria. A maioria do culto é cantoria, é som. E o som tende a levar você a um outro patamar, a fazer com que a sua mente distraia. Porque você se deixa levar pelo som. E aí você não presta atenção em muitas coisas. Você se deixa levar. E aí o cidadão disse que não estava vendo ela porque ela é negra. E disse que disse isso com carinho, porque gostava dela. Fala sério. Na hora a gente fica sem reação, mas depois quando a gente para pra pensar, como isso nos choca. Que isso nunca mais aconteça em nenhum lugar. Agora a gente vai ver a fala do secretário, que também é evangélico, parece-me que também é até pastor. E aí ele, né, vai fazer aquela meia-culpa, aquela coisa toda. E ontem eu fiz um comentário totalmente racista. Eu reconheço, eu falo. Porque a gente trabalha tanto, discute tanto. E quem discute e quem conversa tanto cai também no erro. E isso não pode acontecer, ponto. Não estou aqui para falar que existe algo na minha mente ou que está encortinado na minha essência ou na minha construção como ser humano porque sou branco. Não, eu estou aqui para dizer, foi uma fala racista e isso vai servir para mim, com todo nascimento, eu tenho família, sou pastor e tenho um filho gay. Então discuta essa pauta. Eu estou aqui lembrando, vocês lembram? Está na mídia aí para qualquer um ver. É só digitar no Google que vai aparecer. O ex-presidente Michel Temer, quando ele assumiu a presidência ali, ele foi questionado em rede nacional. Estão dizendo que o senhor é racista. E adivinhem só qual foi a resposta dele, se ele era racista ou não. Ele abriu a boca e disse em alto e bom som: eu não sou racista porque a minha secretária é negra. Bela resposta. Quem fazia a pergunta lá, a repórter, ficou satisfeita. Mas essa seria a resposta? Você não é racista porque você tem um amigo que é negro? Você não é racista por causa disso? É isso mesmo? E também, recentemente, na congregação cristã, também explodiu um negócio desse também. O sujeito estava orando para levantar alguém para um cargo ministerial na igreja e chamou o cidadão lá, apresentou o cidadão. Enquanto ele apresentava e fazia a oração, ele abriu a boca e disse: ele é
preto por fora, mas é branco por dentro. E o que aconteceu com esse cidadão? Tomou um processo, o irmão lá, dá para ver visivelmente que ele ficou sem graça, como aquela história de gato que derruba pires e fala, não fui eu? Pois essa foi a expressão do rosto daquela pessoa. Isso foi dito durante um culto. Então, isso aí é café pequeno. Entendeu? É como o Israel está tentando explicar. É o racismo estrutural. Quando ele está na estrutura. Ou seja, as pessoas falam até meio que no subconsciente. Porque elas já estão acostumadas a agir desse jeito. E aí, complica. Todos os dias em casa. Aí eu acompanhei o Gui na matéria, eu falei assim, até o pastor Gui estava escuro, eu falei assim, negão, no escuro não te vi, a gente foi uma caminhada desse. Eu falei, Gui, então te pedir perdão. Negão, no escuro, não te vi. Brincadeira, né, irmão? Nada demais, né? Assim como o pastor José Wellington falar que o capeta é que é preto. Nada demais, irmão, né? Eu tenho certeza que tem muita gente nos comentários dizendo isso é mimimi, estão querendo pegar pesado com um senhor de idade. Não tem nada a ver, ele tava falando sobre a igreja da parede preta. Sim, eu já falei aqui sobre a igreja da parede preta, que inclusive eu acho um preconceito com as outras igrejas também. Não preconceito, obviamente, racial. Mas o que tem a ver a igreja da parede preta? Deixa a igreja da parede preta pra lá, irmão. A sua é preta, a parede? Não. Então pronto, ignora qual seja, né? E viva a sua igreja. Mas não. Ele vai lá e diz, preto é o capeta. Jesus é branco, Jesus é luz. Como eu disse, nada que justifica pautado na palavra, porque não existe nenhuma referência disso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás era um anjo de luz. Então a gente vai sempre buscar trazer para os nossos comentários, para as nossas falas, sobretudo quando são muito naturais, aquilo que a gente pensa. Bom, eu vou parando por aqui. Vocês vão lá no Fuxico Gospel e assistam esse vídeo por inteiro. O podcast nunca funcionou, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. Lá você vai ouvir o melhor do flashback e um pouco da música cristã. Se você quer saber o significado de Xixová, Xixová na língua tupi quer dizer pico alto. Então, a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, Litoral, Brasil e ao redor do mundo. Mas é lógico que é só aonde tem internet. E vocês fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus. E esse rapaz aqui, que traz essa fala, né? Negão, no escuro, não te vi porque estava no escuro, negão. Oh, que simpático! Olha que brincadeira legal! É como disse a Jéssica Augusto, a gente não precisa disso. A gente não precisa desse tipo de brincadeira. E aí vai um testemunho pessoal, né, a respeito disso. Você sabe que aqui no nosso canal a gente não aparecia durante muito tempo. Os primeiros anos do Fuxico Gospel, eu não aparecia. E ficava sempre aquele suspense. Quem é? E aí depois eu decidi aparecer, gravar vídeos e tudo mais. E uma pessoa me chamou no WhatsApp. Já um tempo depois, um camarada que é até branco, né, bem branco inclusive, do sul do país. E disse, rapaz, eu fiquei surpreso quando eu te vi. Porque eu via você tão inteligente, as suas postagens, os seus comentários, as matérias que você fazia, e eu não imaginava, quando eu vi seu vídeo, que era uma pessoa tão franzina. Olha o termo que ele usou, franzino. Mas não é porque eu era franzino, não. É porque eu era preto, né? Ele imaginava que fosse alguém branco, de olhos azuis, pelo conteúdo que a gente publicava. É o que eu imagino. É o que eu imagino que ele pensava. Então há, sim, um preconceito estrutural, principalmente vindo de alguém como o pastor José Wellington, que tem funcionários em casa que são pretos, seguranças e motoristas que são pretos. Simples assim. E acha que não é. Eu estou falando do capeta aqui, não é do meu motorista. Não, eu sei que não é do seu motorista.